Ele é, nós não somos, está tudo bem. A gente está falando sobre atributos de Deus e coisa que Ele é e nós nunca vamos ser. Só que quando se a gente fosse colocar duas colunas daquilo que Deus é e daquilo que nós podemos ser, parece que em alguns momentos a coluna daquilo que Deus é, ela fica muito mais interessante e a gente vai deixando de lado as coisas que a gente deve ser. A gente gasta energia naquilo que é necessário e falta energia para aquilo que deve ser a plenitude onde a gente entrega a nossa vida. E a gente está falando sobre os atributos de Deus. E algo que eu tenho falado aqui sempre é que não é simplesmente para a gente ter mais informação sobre quem é Deus. Não é só simplesmente para a gente engordar o nosso conhecimento quando a gente encontrar alguém na rua e falar bonito. Porque fica bonito quando a gente fala, né? Olha, eu sigo um Deus infinito, incompreensível, imutável, eterno, soberano, onipresente, onisciente. Na verdade, essas coisas elas que nós temos meditado aqui é para que os nossos encontros com Deus eles fiquem mais ricos. Lembra que a gente tem falado sobre esferas da espiritualidade? Vou imaginar que essa esfera da espiritualidade que a gente está vendo aqui no prédio agora, essa é a parte pública, né, da nossa espiritualidade, da nossa fé. A gente estudou isso, né, Isaac? No domingo. Tem aquilo que é familiar e tem aquilo que a gente chama de privado, né, íntimo, né, que é a esfera, é a menor esfera, né, e a mais importante da nossa vida com Deus, da nossa espiritualidade. É aquela que só tem eu e Deus. Então tudo que a gente tem visto aqui, né, estudado, lido, meditado, é para que quando a gente vá para esse encontro devocional diário de manutenção da nossa espiritualidade, sabendo mais sobre ele, os nossos encontros fiquem mais ricos. Não é simplesmente para que na parte pública, né, essas coisas elas tenham um fim ali, né? Pelo contrário, a gente está juntos aqui no público para que os nossos encontros íntimos com Deus, na esfera da espiritualidade que a gente chama de privada, fique mais rica. Eu vou pegar? A gente fez um exercício muito legal aqui no domingo de noite, né? Estava com o Isaac, com o Andressa, com a Manu, e aí eu falava uma situação e a gente colocava o pontinho dentro da esfera, né? Quando nós nos reunimos na celebração, onde que é? Público. Quando eu acordo de manhã cedo, né, coloco uma música de adoração, abro minha Bíblia, tem 1 hora de tempo ali de leitura bíblica. Que esfera é essa? Íntima, privada. Quando eu compartilho aquilo, né, com quem mora comigo, com quem está perto, com quem convive comigo, é familiar. Então, se a gente regar a nossa vida espiritual apenas na parte pública, eu quero dizer que a gente vai perder a melhor parte. A melhor parte é aquilo que a gente recebe no nosso encontro com Deus. Por isso que a gente, quando a gente abre a palavra, não é só para ter mais conhecimento, né? A gente abre a palavra para ter um encontro pessoal com Deus. E esse encontro gera na gente vida. Avivamento é abundância de vida. E Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida e abundância. Então, cada vez que a gente abre esse livro, a gente tem um encontro com Deus. E esse encontro não é só... É impossível ficar na gente mesmo. Eu tenho visto o Benson começou uma leitura bíblica e eu estou vendo que está impossível, né, Benson? Ficar só para ti, né? É impossível, né? Quem tu bombardeia antes de mim? É tua família? Família. Tu viu que vem lá do privado, do íntimo, até a parte pública. Nós queremos ser uma igreja conhecida como uma igreja que vive uma vida devocional. É a partir da vida devocional que a gente vai ter, né, os frutos, né, para a vida familiar e para a vida pública também. A gente vai fazer uma retrospectiva rápida aqui, tá? Na primeira semana da série a gente viu que ele é infinito e nós não somos e tá tudo bem. E naquela semana ali a gente fez um desafio e nós compreendemos que nós cremos que ele é infinito, nós não somos, mas em determinados momentos da vida a gente fica esperando que a gente vai ter recurso suficiente para entregar tudo aquilo que as pessoas querem, né? Aquilo nunca vai faltar. Ou em algum momento a gente espera do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, coisas que eles nunca vão conseguir entregar para a gente. E aí a gente fala que Deus é infinito, mas em alguns momentos a gente acha que somos ou que as outras pessoas são. E aí a gente se frustra, se adoenta, porque se cansa. E a gente aprendeu naquela semana ali que através das nossas limitações, através das nossas fraquezas, que Ele manifesta
o infinito dele, né? A segunda semana a gente foi o Felipe que pregou, né? Que Deus é incompreensível, mesmo tendo deixado pistas, né, em toda a criação para ele ser conhecido, nós não podemos compreender tudo aquilo que ele é, mas ele conhece tudo de nós. Nem um fio de cabelo, nem um fio de cabelo. Hoje, quando eu fui abraçar, né, o seu Nadir, eu descabelei o seu Nadir. Aí depois tentei arrumar o cabelo. Só que se cair um fio de cabelo, nem tu vai saber. Mas o Deus que nós seguimos, ele conhece cada detalhe. Se cair um fio de cabelo da nossa cabeça, ele tem consciência. Na semana seguinte a gente falou que Deus ele é autoexistente. Por mais que existam pessoas que têm uma criatividade assustadora, nós não criamos nada. Somos apenas arranjadores daquilo que já existia. Na semana seguinte falamos que ele é eterno e nós não somos. Ele está fora do tempo e ele já viu a história acontecendo. Falamos que Deus é eterno, só que quando chegam os sofrimentos, o que a gente fala? Ah, Deus errou o tempo. Né? Quando não acontece alguma coisa que nós gostamos, nós reconhecemos, ah, Deus é eterno. Mas eu fico triste, eu fico abalado. De alguma forma, até dizendo, Deus, eu acho que o Senhor errou o tempo. E naquele dia que nós entregamos essa eternidade, colocamos na mão dele. Né? Foi interessante também, né, que... Interessante não, acho que foi épico. Nossa última semana lá na casa antiga, né, foi que Deus Deus é imutável. E nós somos mutáveis. E nós mudamos naquele dia, né? Foi o último dia que nós ficamos naquele lugar. E eu decorei uma frase daquele dia que era o seguinte, que eu mesmo falei, eu decorei, dona Cara. Às vezes é difícil decorar aquilo que a gente fala porque só sai, né? Mas eu decorei. E fala assim, né? Que a certeza da nossa salvação está porque Deus não muda. E a esperança da nossa santificação é porque nós mudamos. Nós precisamos mudar o suficiente para que a santidade de Deus apareça em nós. Né? Semana passada aqui foi o Carlos que pregou, né? Ele é autossuficiente, nós não somos. A graça dele é suficiente para qualquer coisa, mas ele é autossuficiente. E hoje nós vamos falar sobre onipotência. Deus é onipotente e nós não somos. Antes de chegar nos desafios pessoais aqui, eu queria trazer algumas reflexões, né? Quem não ficou perplexo agora nos últimos dias com as forças da natureza, né? Quando vem acho que não tem tornado aqui no Brasil, mas está tendo agora esses ciclones, né? Extratropicais. É alguma coisa que entrou no nosso vocabulário há pouco tempo. Antigamente nós não falávamos isso, né? Há alguns tempos atrás. E quando vem um vento, e agora com essas chuvas que deu as enchentes, a gente fica impressionado com o poder da natureza, né? E esses fenômenos, eles revelam algo também para nós, né? Que diante desses fatos nós somos impotentes. Por mais que em algum momento a gente ache que a gente tem força, que a gente acha que a gente consegue controlar alguma coisa, vem um vento mais forte, uma água que sobe, um calor um pouco mais forte, a gente vê o quanto nós somos impotentes, né? E é muito interessante em Mateus 8, também tem Mateus 14, mas em Mateus 8, a Bíblia fala, né, que os discípulos estão no barco, e aí começa uma tempestade, e Jesus repreende ali a tempestade, eles conseguem chegar do outro lado, né, onde eles iam chegar, e está escrito lá, né, quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Então, quando a gente pensa em onipotência, eu queria trazer hoje, que a gente já começa a desenvolver desse raciocínio aqui, é que muitas vezes a gente fica pensando que o poder, a onipotência de Deus, é mais para se revelar em coisas externas, né? Mas vamos orar para que Jesus ajude, né, alguma manifestação daquilo que eu não posso, mas externo. Ó, choveu demais. Vamos orar para que chova em equilíbrio, a água subiu. Então a gente precisa entender que muito da onipotência, daquilo que ele quer se manifestar em nós, não são coisas que estão ao redor, mas são coisas que estão dentro. Mas a gente sabe que o mar e o vento obedecem a ele. E é difícil, né, para nós até formar um entendimento sobre alguém, né, sobre uma pessoa que tem um poder infinito. Fica difícil, né? Quando a gente falou sobre a eternidade também, fica difícil para a gente imaginar alguém que está fora do tempo, né? Alguém que não tem início e não tem fim. Fica difícil, mas eu quero
e chegando mais perto de onde a onipotência de Deus se manifesta, para que ela possa agir na gente. Em Jó, capítulo 26, 14, fala, né, que alguém pode ler para nós aqui? Jó 26, 14. Fala que quem poderá, né? Eu acho que eu fiz uma transcrição aqui que eu pedi para alguém me ajudar. Eu escrevi o seguinte aqui, né? Que isso é uma borda de Deus, um suave sussurro do que ouvimos deles. Em Jó 26, 14, o princípio fala, né? Quem será, né? Quem poderá compreender o trovão do seu poder? Só confirmo isso, porque às vezes eu faço umas traduções aqui que são pessoais. Está escrito aí, Marcos? O que está escrito aí? Jó 26, 14. Esse caminhos. Um pequeno o seu poder, quem poderá entender? Quem poderá compreender? É difícil a gente entender, né? O livro mais antigo da Bíblia está dizendo isso para nós. Quem poderá compreender o tamanho desse poder? De fato, né? Quem poderá? E Apocalipse 19, 6 fala, né? Lá nas bordas do Cordeiro, né? Todas as pessoas que um dia, né, entenderam que é Jesus, uma das coisas que a gente vai ficar cantando e falando lá o tempo todo é todo poderoso. Então aquilo que ele é, né, e que nós não podemos ser, essas coisas elas vão continuar sendo para sempre. Né? Deus, quando ele cria o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º mais para modelar a gente. Deus usando o poder dele para criar, não faltou nenhum pingo. Deus, quando ele cria os céus, a terra e tudo que há, quando ele descansa é mais para ajudar a gente a aprender a descansar, porque nem um pingo do poder dele gastou, né, quando ele criou todas as coisas. Então é difícil para a gente entender o poder que ele tem. Mas eu quero te dizer, todo o poder está na mão dele, e mesmo diante dele um dia, lá quando, né, a gente deixar esse corpo físico aqui, né, for glorificado, ficar na presença dele, ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Agora, eu ensinei para Lola, ensinei para Lola um termo, né, que é o toró. Filha, vai cair um toró. Toró é quando começa a escurecer e vai vir chuva. Só que o dia que eu ensinei para ela que ia cair o toró, foi o dia que deu chuva de pedra aqui. Começou a ficar aquelas nuvens mais escuras, assim, eu falei, filho, vai cair o toró. Aí, papai, o que é toró? Filha, toró é quando cai uma chuva muito forte e às vezes cai até pedra. Na verdade, não, eu acrescentei o pedra, né? Seria só uma chuva forte. Alguém já tinha estado esse termo aí, toró? Vai cair um toró? Oi? Amplamente usado. Vai cair um toró. Ela, o que é toró, papai? É chuva. E aquele dia foi uma chuva assustadora, né? Choveu muito forte. Aí ela me viu correndo, né, tirando o carro, vou botar na garagem, e ela ficou um pouco assustada com aquilo. Então toda vez agora que dá um vento, dá um trovejão, dá um relâmpago, ela fala, papai, é o relâmpago, é o relâmpago. E o que acontece? Ela vai correndo, me abraça, e eu agora já estou, né, quando eu vejo alguma coisa, eu já vou correndo na direção dela para ela se sentir segura, né? Então, da mesma forma que a natureza ela demonstra essas coisas que para nós a gente não consegue compreender, o nosso Deus, quando ele apresenta essas coisas, na verdade é só um eco desse desejo que ele tem. Ou da gente correr para ele, porque ele já está disponível para nós. Deu para pegar? Então, quando a gente começa a contemplar algumas coisas do poder dele, que para nós a gente sente impotente, não é simplesmente para aquilo nos assustar e correr. É para a gente reconhecer a nossa fraqueza e correr em direção a ele. Queria trazer agora algumas reflexões aqui para nós e mais para o pessoal. Quando a gente olha, se a gente pudesse elencar assim, pelo menos algumas coisas que nós acreditamos que nessa terra aqui é poder, a gente pode perceber assim, que a gente vai ter uma escolha muito real. Algumas pessoas estão tão imersas assim, no pecado que elas nem percebem isso. Mas quando a gente começa a desenvolver algum tipo de influência, algum tipo de poder, eu vou elencar 4 aqui, tá? Mas antes de falar sobre eles, eu quero dizer que a gente sempre vai ter a escolha, né, diante de alguma situação. Ou eu corro para Deus, ou eu corro para alguém. Eu estou sugerindo aqui que a gente corra para Deus. Porque quando eu faço isso pela Lola,
e ser um eco daquilo que Ele quer também fazer com a gente. Mas se a gente for poder pegar pelo menos 4 coisas como poder, né? Uma, quem sabe, seja a força física, né? A gente chama atenção, né? Quando a gente vê um atleta, né, super forte. Quero falar também sobre a beleza, né, das pessoas que usam, né, alguns atributos físicos também como um tipo de poder. Vou falar também sobre o dinheiro, né, sobre a riqueza como um poder. E vou falar também sobre o carisma como poder. Mas eu quero dizer que a gente vai poder usar isso sempre para o bem ou para o mal. Então, a onipotência daquilo que passa por nós, de Deus, é para que a gente escolha o bem e que essas coisas elas se manifestem de uma forma que as pessoas possam ver Deus também na gente. Então, eu faço a primeira aqui, né? Quando a gente vê sobre a força física, por exemplo. Quando a gente vê algum atleta bem sucedido, né? Ou quando a gente vê, principalmente na época das Olimpíadas, a gente vê aquelas pessoas, né, com corpo mais musculoso, alguém que recebeu um prêmio, alguma coisa, aquilo de alguma forma assim simboliza, dá algum status assim de poder, né? Quem segue atleta ou compra alguma revista assim que tem pelo menos sempre estampado na capa alguém que é muito forte, aquilo nos enche os olhos assim, de alguma forma que, pô, interessante, né? Essa pessoa que ela tem como atributo físico um poder. Eu quero te dizer que quando a gente olha para o corpo apenas assim pela força que ele tem, não por aquilo que ele pode fazer, é um tipo de idolatria. Quando Deus nos dá força física, óbvio, a gente deve praticar esporte, a gente deve cuidar. Mas quando Deus nos dá força física, é para que a gente proteja quem está mais fraco. A onipotência de Deus, ela se manifesta passando por nós quando a gente usa isso para proteger o mais fraco. A gente está vendo que nos dias de hoje, a gente acho que nunca foi tão bombardeado com notícias de homens, né, que têm usado sua força para, de alguma forma, usar de violência doméstica, por exemplo. Violência física, abuso infantil. Mas Deus, quando nos deu a força para os homens e para as mulheres, é que através dessa força, a gente não visse a gente usando essa força de nenhuma outra forma que não seja proteger os mais fracos, né? Somos usados para usar nossa força para amar a Deus, né? Cuidar do órfão, da viúva, como diz lá em Tiago 1:27. A gente vê que nos nossos dias parece que a beleza também ela tem sido uma forma assim de exercer poder, né? Eu acho que a Nai tem um sorriso assim que é muito bonito. E eu sei que algumas coisas, né, que se eu pedir para a Nai fazer, parece que é mais fácil. Esse dia eu vi um filme, é só uma parte assim, que quando os irmãos eles tinham que conseguir alguma coisa, eles apresentavam a irmã porque era muito bonita, né? Poderia ser o contrário também, né? Todo mundo diz não para aquela pessoa, mas porque ela é muito bonita e é reconhecida por aquilo, parece que às vezes ela tem um poder que é diferenciado. Vocês concordam com isso ou não? Isso está bem vestido. Às vezes a pessoa tem uma postura e aí ela chega no lugar, parece que ela vai ter acesso a alguns lugares que uma pessoa que não tem aquilo tudo, parece que ela não vai ter o poder, né? Não estou falando de meu preconceito, vocês não concordam? Estão dentro, né? Então parece que há um poder que hoje existe, né? E eu queria trazer para a gente uma reflexão, né? Por mais que a indústria da beleza possa até trazer para nós, né, que as coisas elas precisam começar de fora para dentro. Eu quero dizer para vocês que a onipotência de Deus ela se reflete também de dentro para fora, né? Quem não viu uma pessoa linda, né, às vezes com alguma atitude assim no seu caráter assim que foi questionável, parece que na hora assim ela ficou feia. Então, o que eu quero dizer é que mesmo, né, diante, né, não estou dizendo que a gente não precisa se cuidar, precisa se arrumar. Não estou dizendo que a gente não precisa estar muito bonito, não estou dizendo que a gente, né, a Nai tem uma conta lá na Mary Kay. Então sempre, todo mês lá ela fala, amor, tem o não sei o quê. Então eu já conto assim que vai ter o batom, o shampoo, e são coisas que tem que programar, porque não é barato essas coisas, né? Eu não estou falando que a gente tem que deixar de se cuidar, né? Pelo contrário. Mas eu quero te dizer que o poder da beleza está naquilo que vem de dentro para fora. E isso qualquer um de nós pode fazer.
Porque se a gente não entender que o poder vem de dentro para fora, pode ser que em algum momento a gente não nos chame a atenção alguma pessoa que precisa muito, né, da beleza do nosso caráter. Né? Em Isaías fala, né, que quando Jesus ele veio nessa terra, ele não tinha beleza, né, nem formosura, no quesito assim como se fosse um Absalão, por exemplo, como se fosse um Saul, que chamava atenção. Mas aquilo de dentro para fora, do jeito que ele agia com as pessoas, ali vinha um poder da beleza. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que andar desleixado, pelo contrário. Eu quero te dizer que há uma beleza que precisa se manifestar do poder de Deus, de dentro para fora, para que quando chegar alguém aqui, até, quem sabe, maltrapilho, né? Era Monte Serra, em Porto Alegre, sempre quando vinha alguém, somente em situação de rua, ou que não estava muito bem vestido, alguma coisa assim, eu sempre pegava e colocava na primeira cadeira, assim, eu falei, cara, esse lugar aqui é o lugar de honra que a gente tem para as pessoas. Você não tem nada de pior, nada de melhor, você, diante de Deus, tem o mesmo valor. Quem sabe, dentro da condição agora, a tua vida espiritual está influenciando para tu desse jeito. Mas é de dentro para fora. Então, o que se manifesta da onipotência de Deus em nós é essa beleza de cuidar das pessoas. Não uma beleza só que a gente tem que manter, olhar no espelho ali e receber o elogio das pessoas. Eu quero te dizer assim, se tu te maquiou, né? Eu ia falar pro Felipe assim, né? Se penteou o cabelo, né? Mas aí não. Mas às vezes a gente espera, né? Do jeito que a gente se veste, a gente espera às vezes um cabelo novo, a gente espera de algumas coisas, algumas manifestações assim explícitas, assim, meu Deus, como está bonito, como. Eu quero te dizer assim que lá, quando te encontrar com Jesus, ele não vai estar muito interessado assim se teu cabelo era moicano, teu cabelo era pintado, se usava brinco. Jesus não vai chegar lá e vai te dar uma abordagem nisso. Mas quem sabe ele te pergunta as primeiras coisas, assim, né? O que da minha onipotência, assim, esse poder, né, de beleza, do caráter, né, daquilo que tu viu em Jesus, tu conseguiu manifestar no meio dos outros. Porque se fosse assim, eu estaria frito, né? Quando eu cheguei no seminário, eu tinha um moicano vermelho, eu tinha um monte de brinco. Seria impossível manifestar alguma coisa de beleza. Seria impossível. Mas eu entendi lá no início da minha conversão que a grande beleza que passa por nós é quando as pessoas elas conseguem ver Jesus naquilo que a gente faz, não naquilo que a gente parece ser. E o poder de Jesus não é para manipular as pessoas, é para abençoar, seja do jeito que seja. Né? Então, né, nós somos a igreja e a gente precisa, nós somos encarregados, né, de demonstrar um tratamento diferenciado a todas as pessoas, né, que chegam aqui, né? Eu escrevi aqui, né? Somos chamados a observar e não cuidar apenas os bonitos ou os medianos, mas todos, todos. E eu quero dizer assim, se nós oramos para ser uma igreja aqui onde se manifesta a cura, é uma igreja onde o poder de Deus se manifesta, possivelmente se chegar uma pessoa aqui faltando alguma parte, por exemplo, a gente não pode se assustar. Mas quer dizer também outra coisa que tem marcado muito, assim, eu estou no carro, às vezes, com a Lola, e se alguém me corta, e aqui em Santa Cruz tem muito estacionamento que é oblíquo, que as pessoas já saem sem avisar, né? E eu falava assim, ô bonitão abençoado, ô bonitão. Então qualquer carro assim que estava na frente, o que a Lola falava? Ô bonitão abençoado, ô bonitão abençoado. E eu pensei assim, antes que a Lola descubra que eu estou dando uma desculpa, né, porque eu me irrito, vou parar de falar. Os filhos de vocês e as pessoas que estão mais perto de vocês vão achar bonito aquilo que vocês acham bonito. E vão achar feio aquilo que vocês acham feio. Nenhuma criança nasce preconceituosa, racista. Nenhuma criança nasce gordofóbica. Nenhuma criança. Acontece isso porque nós, lá no caráter, lá não passou essa onipotência de Deus para as crianças ver que a beleza é de dentro para fora. Então, os filhos de vocês e quem está perto de vocês vai achar bonito aquilo que vocês acham bonito. Pesado isso, né? Ou um privilégio. Ou um privilégio. A Lolinha teve um dia, eu falo essas coisas não para impressionar, mas para influenciar, né, para compartilhar. E aí a gente começou a deixar comida, umas moedas, e ela tá aprendendo a orar, né, ela está com 3 anos. Então apareceu, né, nunca tinha aparecido no restaurante Klein, aquele que tem ali na lado da Fubra.
Na época ali um pessoal, acho que etnia indígena, né? Estavam vendendo algumas coisas, estavam pedindo esmolas ali. E aí eu falei para a Lulinha, filha, olha que gente linda que tá aqui, né? Olha que gente linda, filha, essas pessoas. Vamos abençoar eles, vamos deixar umas moedas, vamos orar, vamos ver se a gente entrega alguma coisa. E impressionante, assim, como a minha filha, assim, quando ela olha para alguém que está com uma necessidade, ela acha essas pessoas lindas, cara. Você entende como é forte isso? E desde aquele dia, assim, ela leva umas moedinhas, ela dá umas balinhas, agora as últimas bolachas e coisas que deixou no carro, ela comeu, né? Sapeca. Ela esqueceu que tinha que entregar para alguém. Mas os nossos filhos, eles vão achar lindo aquilo que nós achamos lindo. Eles vão ser apaixonados por aquilo que a gente é apaixonado. E eu acho lindo mesmo, eu não estou forçando a barra. Aquela etnia. Mas ela não sabia que eles estavam em extrema vulnerabilidade. E ela orou ali, e a oração dela, às vezes é longa, às vezes é curta, né? Quem já teve com a Lola sabe que às vezes é uma frase. Às vezes é alguns minutos, né? A onipotência, poder dos nossos dias, do mundo, se manifesta às vezes. Tem muito mais, né? Força física. Nós não vamos usar nossa força física para violentar as nossas casas. Nós vamos usar nossa força física para protegê-la. Beleza. A nossa beleza está nos nossos atos, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Não é porque a gente colocou a melhor roupa, nós, né, pagamos o salão mais caro de Santa Cruz. Não é. Outra coisa também, né, que influencia nos nossos dias é a riqueza. Parece que o cara tem a vida toda torta, mas parece que tem dinheiro, o cara tá tudo bem. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que as maiores riquezas que existem, elas estão lá na eternidade. Um dia nós vamos se encontrar com elas. Tudo que está nessa terra, um dia, né, a Bíblia fala, o próprio Jesus falou, né? Os tesouros dessa terra, um dia, mudam um plano de governo, tu perde teu dinheiro que tu guardou. Né? Já aconteceu, né, seu Arvo? Já aconteceu, né? Que desgraça, né? Ainda bem que a sua esperança, a sua fé não estava no dinheiro, né, seu Arvo? Porque senão o senhor não ia resistir. Eu digo para vocês, pode perder tudo. Se tu não perder tua fé, tu não perdeu nada nessa hora. A fé continuou. Aí a gente acha que ter um Porsche, isso é a melhor coisa, daqui a pouco roubam, perde, muda alguma coisa. Então a riqueza. Mas a gente sabe que o dinheiro, ele é sedutor e ele oferece, né? Parece que ele abre algumas portas que quem não tem dinheiro não abre. Né? E eu quero dizer uma coisa para você, o que acontece com os crentes? O que acontece? Eu não quero constranger ninguém. O Magnus falou que era para eu parar de falar isso, né? Isso aqui que a gente fala às vezes, Magnus. Ah, porque eu não sou o Bill Gates, eu não preciso abrir, né, a minha carteira. Não, né? Se não fala o Bill Gates, pensa assim, um dia, quando eu tiver esse salário, um dia, quando eu tiver tanto dinheiro, eu vou usar os meus recursos para abençoar as pessoas. A gente faz isso, não faz? Um dia quando eu tiver mais, um dia. Mas eu não sou tão rico assim, eu não sou tão rico. Se um dia eu tiver tanto, eu vou poder usar desse poder. Eu quero te dizer que ninguém é tão pobre que não tem nada para dividir. Também ninguém é tão rico que não possa receber algo. Pegaram isso? Então eu quero te dizer que dentro daquilo que vocês administram, existe um poder muito grande que pode se manifestar da parte de Deus para abençoar alguém. Eu acho que uma das primeiras pessoas que eu orei aqui e abençoei, eu tinha R$5 no bolso. E aí era um cara, possivelmente, né? Depois eu descobri que era, né? Mas na hora eu pensei, possivelmente ele está andando na rua, não tomou um café e eu tinha R$5. Bem pertinho da padaria Miller, na Imigrante ali. E aí eu olhei para ele e falei, cara, tá em situação de rua, como tu tá? Cara, posso te pagar um café? Tirei R$5. Eu acho que até eu, né? Se a pessoa fala que quer te pagar um café, R$5, acho que a pessoa nem fala, tá, beleza, obrigado. E aí, não, cara, vai, aceito. E eu falei pra ele assim, cara, posso te dizer uma coisa? E ele pode, cara, qual foi a última vez que alguém te falou que tu é muito especial? Qual foi a última vez? Aí ele falou, não lembro. Eu falei, cara, deixa eu falar pra ti, então, tu é muito especial. Aí eu e a Lolinha oramos por ele ali. Depois aconteceu de novo que esse cara eu encontrei mais umas 2, 3 vezes e fiz a mesma coisa. Aí a última vez que eu perguntei para ele, qual foi a última vez que alguém falou que tu é especial? Na segunda vez que eu fiz o mesmo cara, só que eu não reconheci.
Aí ele falou assim, um cara que tem um bigode, estava com uma criança no colo. Foi tu. Tinha sido eu. Mas depois das outras vezes que eu encontrei ele, já não era mais dinheiro. Não era mais dinheiro. Era amor. Então eu quero te dizer que assim, se os teus recursos não estão abençoando pessoas, esse acúmulo aí, ele está ficando irrelevante, né? Nós acumulamos riqueza para abençoar as pessoas, abençoar as famílias, abençoar a igreja, cuidar dos nossos filhos, cuidar de quem está perto de nós. É por isso que a gente acumula. Não estou falando que a gente não tem que ter prudência, tem que ter uma poupança, que não tem que ter uma reserva, tem que ter uma reserva. Não estou falando que não tem que ter investimentos, tem que ter. Mas quando tem só reservas e investimento e nada disso se manifesta como o poder de Deus na vida das pessoas, eu quero te dizer que tu pode estar perdendo uma das maiores alegrias da tua vida. Eu me sentia muito pobre, perto de algumas pessoas que eu conhecia na Monte Serra lá. Quando ia na casa das pessoas, tinha até elevador dentro de casa. Eu morava numa casa lá que não dava nem para cair deitado, né? Caía em pé, assim, pequena casa. Mas aí quando eu comecei a ministrar na Ilha das Flores, os lugares mais miseráveis que a gente tem no Rio Grande do Sul, as pessoas achavam que eu era rico. Deus percebe que é só um ponto de vista que Deus tem colocado nas mãos de vocês. É suficiente para que a onipotência de Deus ela se manifeste. Você não tem o poder para tudo, mas um pouco dessa onipotência dá para passar por vocês. Para finalizar aqui, tá? O carisma. Personalidades carismáticas, discursos, talento e comunicação. Né? Às vezes tu vê algumas pessoas que elas têm um talento de persuasão. Né? E hoje na internet a gente vê às vezes algumas pessoas falando e a pessoa é tão carismática que ela às vezes parece que nos convence a fazer algo que a gente nem gostaria de fazer. E às vezes a gente vê também até um vendedor, algumas posições assim estratégicas, as pessoas escolhem pessoas que têm um carisma porque elas vão ter o poder, né, de conseguir te convencer, né? Então eu quero dizer assim que se Deus te deu um carisma ou não, isso não é desculpa, né, para que saia da tua boca, né, saia do teu coração palavras que aproximem as pessoas de Deus. A gente pensa assim, mas eu não sou que nem o Felipe, né, que fala articulado, né? Eu não sou que nem o Benes, que fala bem, eu não sou técnico, que nem o Isaac, não sou que nem o seu, né, Walter, né, que tem um... Quero te dizer assim, por mais que esse mundo valorize assim, só quem fala muito bem, eu quero te dizer que muitas das coisas assim, que pode passar assim, para que as pessoas vejam um pouco a onipotência de Deus, é você falando do seu jeito. Então, por mais que o mundo tenha o carisma assim, como um grande poder, eu digo que se for para manipular, eu quero te dizer que é uma tragédia. E a gente não vai usar isso para manipular. Vamos falar então sobre Jesus e o poder para a gente finalizar. Vamos derrubar esse mito da onipotência humana. Quando a gente olha para Sansão, assim, a força, eu fico imaginando, né? Quem conhece a história de Sansão? Esse era um homem muito forte. Alguém aqui não conhece a história de Sansão? Está em Juízes, capítulo 13 ou 15, se não me engano. Quando a gente começa a ler sobre Jesus, tu imagina que a força física dele era algo assim que se destacava absurdamente. Vocês imaginam Jesus, né, na capa de uma revista de esportes, com aqueles bíceps assim mais pronunciados, assim, tórax avantajado? Vocês imaginam isso? Mas o corpo dele era suficiente para se movimentar, não é? Era suficiente, cara, para fazer os movimentos que eram necessários, cara, para que as pessoas pudessem conhecer a Deus. Isso, né? Quando vocês veem Jesus assim como a parte do dinheiro, vocês imaginam Jesus assim com um banco Jesus, banqueiro e coisa. Ele tinha um tesoureiro, né, que era Judas, não passava necessidade. Mas a gente viu que em nenhum momento assim, né, não faltou nenhum recurso no ministério dele. Sobre o carisma. Acabei de falar, Isaías fala que ele não tinha esse carisma todo. Quem sabe em algum momento até confundiram ele com Pedro ou outros, né, quando foram, né, levar preso. Então, quando a gente olha para Jesus e o poder, a gente vê que o grande poder que se manifestava é o mesmo que continua hoje. É transformando o coração de pedra em coração de carne. Esse era o grande poder que ele tinha. E esse poder ele continua se manifestando ainda hoje. A gente acaba usando as nossas fontes de poder para muitas coisas externas. Eu quero te dizer que se a gente começar a pensar dessas coisas que vão de dentro para fora, né, vão aparecer muitas outras fontes.
muitas outras fontes que não vão nos contaminar. Quero orar contigo para a gente chegar no final e fazer um desafio, porque a beleza vai passar, a força vai passar, quem sabe o carisma, né, vai passar, quem sabe dá uma crise e a gente já não tenha mais o recurso suficiente, mas nenhuma dessas coisas ela pode atrapalhar que Deus é onipotente, nós não somos, mas quando essa característica passa por nós, as pessoas veem uma parte dele em nós. Né? Qual que é o desafio prático disso? Qual que é o desafio prático? Quero desafiar que essa semana você ficasse em oração para poder abençoar alguém no sentido de proteger. Seja tua esposa, seja teu filho. Né? Assim como, né? Essa semana acho que vai chover, né? Trovejou. Vai lá, abraça a tua esposa e diz assim, olha, eu estou aqui te protegendo. A minha força é para te amar. Isso é um desafio prático. Às vezes a gente deixa de fazer, né? Fazia isso quando estava namorando. Né? Aí via um lado, acho que está vindo um bandido. Aí vai lá, abraça a esposa, não, fica tranquilo aqui. Aí abraça. Procura uma manifestação visível de mostrar proteção para tua esposa, para os teus filhos. Né? A esposa, quando cuida da casa, quando cuida dos filhos, ela está protegendo o marido. Né? Proteja alguém. E aí tu vai demonstrar força. Tá com alguma ideia já, Lucas? Lucas é um cara muito criativo, a cabeça dele está fervilhando ali. Proteja. Outro passo prático. Teus recursos. Não é para montar um império. Deus está te dando recursos que é para abençoar pessoas. Então, às vezes centavos, eles se tornam uma fonte de riqueza. Do jeito que tu manifestar isso, encontra alguém para te abençoar. Né? E se possível, alguém que tu não conhece. Eu desafiei esses dias, né? Até o teu irmão, né? Eu falei assim pro irmão do Leandro, eu falei, cara, tu quer fazer amigos? Então faz assim, cara, junta R$20 por mês e transforma em 4 garrafas de água de R$5. E aí tu vai jogar futebol, e depois do futebol, tu vai dizer assim para alguém, olha só, cara, queria te dar um presente, te abençoar, eu quero te dar uma garrafa de água aqui e tal. Né? Queria ser teu amigo. Cara, isso não surpreende, Marcos? O jeito de fazer amigo, abençoar alguém, a pessoa vai se sentir importante. E não teve riqueza lá, R$20. Tem gente que tem milhões e não faz ninguém se sentir amado. Né? A pergunta é, tu tens R$20? Tu tens, tu quer, ou posso te dar os R$20 para te começar? Não, eu trabalho, eu tenho R$20. R$20. Lá na Ilha das Flores, R$20 é muito dinheiro. Lá é, cara, vai ali catar umas goiabas, né? É de graça, pega uns limões, né? Carrega alguma coisa para alguém. Então, segundo desafio. Estão comigo? Querem fazer essa loucura de viver isso? Estão comigo? Terceira coisa. Em relação ao carisma. Vença o mito, cara, de que só o pastor, só os líderes, eles conseguem falar bem de Jesus. Isso é uma grande mentira. A gente viu, né, domingo passado aqui, foi a Miriam que batizou a Ingmar. Eu posso ter o privilégio, né? A Miriam fez todo, né, todo o amor, todo o empenho no início, fez aquela parte discipular, né? Então, como que eu estaria lá nos lugares onde a Miriam estava para cuidar da Ingmar no início ali, né? Então, quebrem esse mito, assim, de que é só o pastor, tá, pessoal? Vocês vão fazer coisas incríveis, vão ver o poder dele se manifestando. Só que chega algum momento que isso fica tão latente que a gente parece que a gente consegue, né? Às vezes a gente acha que o nosso discurso é irresistível, que as pessoas vão se converter ou vai acontecer porque todo o poder está na gente. A gente vê, às vezes, alguns pregadores da internet, né? Parece que todo o poder está no cara. Né? É mentira, né? Um que é todo poderoso. Topam esse desafio, pessoal? De passar a onipotência de Deus por vocês? Vocês topam? Topam? Quem topa aí comigo? Aí levanta a mão. Quem topa? Uau, vai ser uma loucura. Eu falo que mais do que encher a cidade, encher esse lugar aqui com a cidade, é encher a cidade com essa galera aqui, né? Vocês têm o poder de encher essa cidade. Imagina, cada canto dessa cidade, o Lucas lá, né, falando, cara, vou te pagar um pastel aqui. Já pede R$10 a mais aí, Lucas. Pra alguém. Cara, que demais, né?
Isso não é poderoso? Isso não é poderoso? O que a gente está falando hoje sobre poder. Vocês viram como é especial? Isso é poderoso. Vamos orar então, galera, para a gente chegar até o fim. Quero te convidar a ficar de pé aí para dar uma esticada nas pernas. E quero te convidar a fechar os olhos, porque o que eu vou falar agora precisa de uma reflexão mais profunda. Tá? Tem algumas coisas que a gente quer fazer, o que a gente quer entender, mas a gente não consegue às vezes porque a gente não consegue discernir espiritualmente. Para poder discernir espiritualmente as coisas, a gente precisa confiar Jesus para entrar na nossa vida. Então, se chegou o momento assim, que você entende assim, que ele precisa entrar, ele precisa tomar conta, né, de alguns lugares ainda dentro que ele não, né, que ele ainda não chegou, quem sabe começa fazendo essa oração, né, pedindo, Deus, eu preciso entender melhor as coisas, eu quero experimentar aquelas coisas que podem passar por mim, mas eu preciso ter certeza que o Senhor está dentro de mim. Quem sabe pode ser assim, né, que você comece essa oração. Deus, se tem alguém aqui que precisa ter certeza que Jesus está dentro, que através da sua oração aí, do jeito que está orando, Deus possa experimentar que o Espírito Santo, Pai, está fazendo morar. E diante de tanta gente aqui, Pai, que está manifestando interesse, Deus, a vontade de que essa parte, Pai, daquilo que o Senhor passe por nós, o Senhor possa estar dando a oportunidade, Deus, de ver o Teu poder, Deus, de forma bem visível, Deus, se manifestando através de pessoas simples como nós. Que através, Pai, de cada um aqui, Deus, as pessoas possam conhecer aquele que é todo-poderoso. Nós reconhecemos, Deus, que somos limitados. Nós reconhecemos, Pai, que nós não temos, né, o poder irresistível, Deus, de abrir as portas, Deus, que só o Senhor pode abrir. Nós reconhecemos que tem algumas portas, Deus, tem algumas coisas que só o Senhor pode fazer. Mas nós te pedimos, Pai, que aquelas coisas, Deus, que podem passar por nós, Deus, para que o Senhor seja conhecido, se manifeste, que o Todo-Poderoso ali seja glorificado. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a ter coragem de colocar em prática. Se tem alguém aqui, Pai, que vai pagar uma água que seja para alguém, se tem alguém aqui que, de alguma forma, Deus, vai transmitir a beleza, Deus, através de algum ato, se tem alguém aqui, Pai, que através do carisma, Deus, médio, ou até não grande, mas vai trazer para as pessoas, Deus, o prazer, Pai, de te conhecer. Ou se alguém aqui, Deus, que vai trazer, Pai, essa característica protetora tua para a sua casa, Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que quando estiver fazendo, Deus, com o Teu Espírito Santo ali, Deus, se manifeste e seja algo sobrenatural. Em nome de Jesus, amém.